o sol está aparecendo. Está radiando. Está aparecendo, está com vento. Muito bom, porque o clima estava bem quente, gente, semana passada, viu? Demais. Demais, né, padre? O calor muito forte que tira até a nossa fome. É o que a gente vai saber. Por que o calor tira muito a nossa fome? Ainda bem que o senhor está bebendo água. É porque é necessário. É porque é necessário. Se você está bebendo água, tem que beber água. Tem que beber água, comer comida direitinho, mesmo no calor. E tem que comer, gente. É claro, não existe assim, não vou comer. Não, preciso comer, preciso me nutrir, né? Do jeitinho, sabendo o que meu corpo precisa. E para falar, quando a gente fala de saúde, alimentação boa e natural e saudável, minha amiga Michele. Seja bem-vinda. Obrigada, mais uma bom vez. Que você está aqui. Tá calor. Tá. É claro que a gente agora o tempo tá bem mais fresco, né? Mas as pessoas perdem a vontade de comer. Às vezes elas se perdem, né, na alimentação quando o calor tá muito forte. Por que isso acontece, Michele? Na verdade, quando a temperatura do meio ambiente sobe, o nosso corpo perde menos energia para o meio. Então, quando tá muito frio, todo mundo fala, nossa, eu tô com muito mais fome. Por quê? Porque o meio tá bem mais frio do que o nosso corpo, que fica a 36 graus, mais ou menos. Então a gente precisa comer para poder... Exatamente, porque a gente gasta mais energia para se manter a 36 graus. A gente precisa de energia. De energia, por isso também que a gente sente mais fome. Além, claro, do tipo de alimento que a gente vai consumir que pode estimular o apetite. E no verão, quando as temperaturas ficam muito quentes, então vai passando, né? Que nem esses dias. Nós tivemos aí 38 graus. Então, o meio tá mais quente do que o nosso corpo. Então, só por aí a gente não tá mais perdendo essa energia pro meio, que já é um fator para diminuir o nosso apetite, né? Sem contar que a gente fica um pouco indisposto, porque a gente desidrata, né? A gente prefere alimentos mais frescos, mais leves, a gente não quer uma alimentação muito mais pesada. E aí, nem todo mundo tem uma preferência pelos alimentos mais frescos e mais leves, infelizmente. Então, as pessoas acabam diminuindo o consumo, a quantidade, também porque precisam menos. Mas porque, às vezes, a preferência não é de consumir grandes quantidades de alimentos tão frescos, quanto no inverno, quando a gente quer comer mais pão, mais coisa quentinha e dá aquele volume. Então, tem uma relação, assim, do tipo de alimento, da temperatura, das preferências alimentares. Então, no geral, as pessoas comem menos e bebem mais. Comem menos e bebem mais. E bebem mais. Então, você tem aqui alguns alimentos que são favoráveis para esse período, é isso? O que você trouxe hoje? De uma forma bem simples para explicar, a gente vai precisar de alimentos hidratantes. Legal, hein, gente? Anota aí. Então, se a gente for olhar na gôndola de um supermercado, aqueles alimentos prontos, por exemplo, pães, bolachas, cookies, produtos desidratados, por que eles duram tanto tempo ali? Que a validade às vezes é mais de 1 ano. Porque eles quase não têm água. Eles são muito desidratados. Tá. Esses alimentos não colaboram com a gente nessa época do ano pensando em hidratação. Certo. Então, em todas as suas refeições, tente incluir alimentos da natureza, alimentos naturais, porque aqui a quantidade de água é muito grande. A gente tem alimentos, por exemplo, a melancia, que ela tem 80% de água. Então, quando eu como 100 gramas de melancia, eu tô tomando 80 ml de água. Tudo isso? Olha, gente, que ótimo. Entende a diferença? A gente, claro, eu preciso tomar água, eu preciso me hidratar. Mas esse tipo de alimento colabora e muito para minha hidratação. Além de todas as vitaminas, os minerais, tudo de bom que ele contém. Legal. Então, dentro do campo das frutas, a melancia é a campeã. A melancia, a laranja... qual mais? O kiwi, a morgote. Aqui é legal porque tem gente que fala, é muito ácida a laranja, eu prefiro a mexerica. Ou preferi também a laranja lima, que eu falo até para criança pequena, verdade, é que não ótimo. gosta muito da acidez, né? Ou para as pessoas que fazem algum tratamento, às vezes para gastrite, que estão evitando os alimentos mais ácidos, a serra d'água, a laranja lima, são ótimas para isso, né? A manga também, o melão. O melão. Super hidratante. Então, colocar isso nessa época do ano eu oriento. Lanche, café da manhã, tem que ter fruta. No almoço e no jantar, pelo menos metade do seu prato ser desse tipo de alimento aqui, natural. Porque às vezes a gente coloca tudo muito seco, muito farináceo, muito em pó. O que a gente tem de água ali? Nada, né? Quase nada. É. E aí a gente não colabora. Durante o dia a pessoa tem uma indisposição, eu tô fraca, eu tô com dor de cabeça, eu me sinto exausta, tonta, parece que eu preciso deitar.
precisa se hidratar. Aconteceu isso comigo, não nesse último final de semana, no outro, que estava muito calor. E aí chegou o final da tarde, eu fui dar uma volta. Quando eu voltei para casa, eu tava assim, me sentindo fraca, cansada. Eu falei, nossa, eu preciso comer algo hidratante. Porque eu estava tomando água, mas parecia que eu não melhorava. Aí eu peguei uma carambola, bem geladinha, e eu comi. 2, 3 minutos depois eu já me sentia mais disposta. Bem, né? É impressionante que o alimento, como o alimento é um santo remédio na nossa vida, se a gente passa realmente a comê-lo de maneira adequada e sabe, né? Descobrir os alimentos também, né, Michele? É, porque são hábitos, como você falou. Eu me hidratei. Nessa hora, além de eu me hidratar, eu tive um pouquinho ali da frutose, alguns minerais que ajudam o meu corpo a se manter mais hidratado. Sim. Então, que nem a água de coco, né? Nos dias que tiver muito calor, toma um copo de água de coco de manhã, um copo de água de coco à tarde. Ele substitui a fruta? Substitui. Só que aí é legal para você não ficar com fome, porque a fruta ela tem também fibra. Tá. É legal você associar alguma outra coisa. Então, por exemplo, você associa castanha, você associa uma proteína, por exemplo, eu vou comer um queijo branco, vou tomar um copo de água de coco. Porque senão você vai ficar com fome. Porque a fruta, ela tem a fibra, então a digestão é mais lenta. Tá. Então, se a gente for pensar num lanchinho intermediário, eu sempre associaria um copo de água de coco para você conseguir se hidratar e algum outro alimento complementar. Uma castanha, até um amendoim, uma ovinho proteína, mexido. Um ovinho mexido, ovinho de codorna, que é prático também. Você já pode deixar ele prontinho, descascado. E dá um bom lanche, né? Dá. E sobre os legumes, quais são os que tem mais... Dani, aqui todos que a gente mais. colocou são muito hidratantes, não mesmo? parecem, mas são, né? É fato que quando eu faço um alimento cozido, eu tô reidratando esse alimento. Então, os refogados... Não perco nada. Não, assim, em termos de nutrientes, talvez você perca um pouquinho para a água. Só que em termos de hidratação, você está reidratando aquele alimento. Então, quando você cozinha a batata, você tem bastante água ali. Quando você faz refogada uma abobrinha, que ela tem ainda aquele caldinho, você vai ter mais água do que ela assada. Tá. Entendeu essa relação? Entendi. Então, nessa época do ano, se você quiser se hidratar mais, entre os assados e os alimentos feitos no vapor ou refogados, esses são mais hidratantes. Eles vão ter mais água ali do que você simplesmente colocar num calor seco e aquele alimento ficar perdendo água no forno ou na churrasqueira. E no cozimento deles também, às vezes nem precisa realmente colocar água, né? Porque eles já soltam, né? Agora, então dá pra fazer. O vapor é uma das melhores formas que a gente tem de cocção. Nem se compara. E as pessoas ainda fazem muito pouco. Então é simples, você tem um hábito. utensílio, pode até de repente usar o escorredor de macarrão, algo assim. Aí você pega uma panela, coloca água, coloca os legumes ali, coloca uma tampinha em cima para você formar essa estufa, né, esse vapor. E ali ele vai cozinhando. Você vai perceber que a cor vai se manter. Muito. Ele mantém a suculência. Sim. Porque ele não vai perder água, né? Textura, Você tá cozinhando e você vai ter mais nutrientes do que no cozimento cheio de água ali. E na minha opinião também, eu acho que o sabor fica muito mais gostoso. É uma delícia. Vou dar uma dica. Eu costumo cozinhar, por exemplo, brócolis no vapor quando eu vou cozinhar o arroz. Já ponho junto. Você já coloca. Aproveito ali para cozinhar da semana inteira, quando vai fazer o arroz, já cozinho o brócolis no vapor do arroz. É uma ideia quando você for cozinhar uma outra coisa também. E cru. Então, por exemplo, você cenoura. Quando eu oriento os vegetais do prato, eu sempre falo para as pessoas, coloca metade se você preferir os cozidos, os refogados, e metade dos crus, para você ter sempre os dois tipos de fibra, de nutrientes, não perder nada. Boa. E aí, por exemplo, os crus, vai preferir as folhas. Perfeito. Pode ser a couve cortadinha, pode ser um agrião, uma rúcula, alface, o que você gostar, mista, repolho. E aí, na outra parte, você vai colocar, por exemplo, o brócolis que você citou, uma abóbora. E aí você pode ralar uma cenoura, cortar o pepino. Esses são muito práticos. Tem gente que fala assim, ai, mas salada dá tanto trabalho. Eu falo, olha, corta um pepino em rodela, você não vai demorar 1 minuto. Não. Não é? Pega um tomate. É que aí é o pepino, é uma galera para picar, né? Mas aí uma dica, vou repetir uma dica que você já deixou aqui, que eu sigo também, é você tirar um dia na semana, um tempinho, para você já deixar tudo picado, separado, limpo, higienizado. E aí você só montar seu prato todos os dias. Dá certo, né? Não, planejamento... Perde muito? Pode até perder um pouquinho. Então, não é uma coisa tão significativa assim. Uma das formas da gente minimizar, porque tem alguns nutrientes que são fotossensíveis. Então, o que a gente faz? Pega um pote plástico opaco.
Tá. Ao invés de colocar no pote de vidro, Ah, pega um pote tá. de plástico opaco, ou então você pega o papel alumínio por fora do seu potinho Ah, tá. e você vai torná-lo opaco, né? Você envolve ali ele no papel alumínio. Ah, legal. O pote que você vai guardar e tampa. Pronto. A luz da geladeira, isso tudo já vai minimizar. Então você vai ter redução daquela mudança de cor, redução da mudança de textura. Depois você pode colocar, se quiser, umas gotinhas de limão também ali, que esse ácido Ajuda, ascórbico né? ajuda a conservar. Sim. Né? Então, essa organização e esse planejamento, eu também, pra mim, se não for assim, eu Nossa, não consigo. aí porque- nem come, né? Porque é tudo muito corrido durante a É, semana. horário. Assim, Então, a gente muito... tira um dia pra se planejar e deixar as coisas pré-preparadas, né? Sim, Isso faz toda a funciona diferença. muito. Não tem nem comparação, né, gente? Você vai pegar metade de uma melancia, pôr na sua geladeira e querer comer durante a semana, assim, do nada, fica difícil. Até eu pegar essa melancia, até eu partir, limpar, né? Não, então você já deixa picadinho tudo numa vasilha, Tampado. fica fácil, né? Com tampa pra ela durar Com mais. tampa, né, pra poder Senão ela vai proteger. estragar rapidinho. Por exemplo, igual as pessoas... Pode misturar as duas? A couve-flor e o brócolis? Deve misturar. Aí, olha, Maravilhoso. gente. Nós já fizemos uma receita, inclusive, de massa de pizza com brócolis, usando a... Eu estava aqui e eu experimentei. você tava foi aqui. maravilhoso. Até hoje eu penso nessa pizza Não fantástica. ficou? É verdade, Ficou muito Michele. bom. Eu tava aqui. A base da massa de pizza com a couve-flor. Fica uma delícia, gente. E abusar, viu? Outra dica boa que a Michele também sempre deixa aqui pra gente é usar e abusar das frutas, de tudo da época, né? Que fica mais barato na feira. mais saboroso. Aproveita a feira, né? Mais saboroso, é fresco, então dá pra você aproveitar. Gente, olha, nós temos tudo pra viver bem. Depende só da gente, né, Michele? É, de fazer boas escolhas. E Sim. tudo posso, mas nem tudo me convém. Sim. Então, os alimentos que são mais calóricos, mais industrializados, mais gordurosos, eles entram de vez em quando. A nossa rotina, ela tem que ser mais natural, mais nutritiva. Bem, com vida. Com vida, Isso aqui é vida, gente. Deixa a sua mesa cheia de vida. De vida. Abre a sua geladeira, deixa a sua geladeira com mais cores, sua fruteira. É tão bonito, monta uma fruteira. Você tem capricho aí na sua fruteira? Manda foto pra gente também, viu? Que a gente quer ver sua fruteira, como que tá. Diminuindo aí o armário com enlatados, com coisas embutidas e deixando sua vida com mais saúde. Obrigada, certeza. minha linda. Eu que agradeço. Foi muito bom ter você Obrigada. aqui mais um dia com mais saúde, mais Conte cor e mais comigo. vida, né, Mi? Obrigada, obrigada. Obrigada. Muito bom, gente.